Oi, estamos iniciando mais uma gravação do Chega de Injustiça. A gravação de hoje destina-se principalmente para trazer à luz as pessoas pobres, os trabalhadores, os explorados, o que é que está acontecendo atualmente e sempre aconteceu na sociedade. Traz uma luz à mente das pessoas para que elas saibam o que acontece verdadeiramente e esquadrinha sucintamente as relações dentro da nossa sociedade atual. Antes de mais nada, eu gostaria de que, se você tivesse alguma denúncia para trazer ao nosso grupo, que anote o telefone DDD 14 30 18 87 23. Qualquer denúncia. Você está no pronto-socorro e não foi atendido, ou foi atendido e impediram você de ter algum direito que você se sinta no direito constitucional, liga 30 18 87 23. Você foi na delegacia, tentou registrar um boletim de ocorrência e não foi bem atendida ou bem atendido, liga 30 18 87 23. Foi discriminado por causa de raça, sexo, liga 30 18 87 23. Somos aqui para acabar com as injustiças. Se você sofrer qualquer injustiça, entre em contato conosco. Nós estaremos aqui para fazer com que a justiça seja feita dentro da constitucionalidade, que beneficia o fraco e o oprimido, que beneficia o trabalhador, que beneficia o correto. Bem, a sociedade, ela nasceu da junção de pessoas com a vontade de formar um Estado. Assim que o Estado foi criado, começaram a existir as regras. Mas não estamos falando de direito no momento, estamos falando de história. Porque a história mostra o quanto nós somos explorados e o quanto seremos se não fizermos alguma coisa urgente para mudar a realidade do nosso país, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Se você está assistindo o vídeo falando, eu quero que o mundo mude, este canal não é para você. Se você está assistindo o vídeo pensando, como vou fazer para mudar o mundo? Eu quero mudar o mundo. Se você quer mudar o mundo, este vídeo é para você. Vamos lá. O mundo, ele existiu, ele se formou, em sociedade, e essa sociedade teve a necessidade de criar um Estado. E quem assumiu o Estado? As pessoas mais inteligentes, mais espertas, com o intuito de dominar as outras pessoas. Tanto é que foram instituídas as primeiras penas que foram instituídas foram as penas de morte. Para que a pessoa tivesse uma autoridade de fato, ela teria que ser temida. Então, as pessoas teriam que morrer se fossem contrário às determinações desta autoridade. Até hoje, as coisas não são diferentes. Você vai ver no decorrer dessa gravação. Bem, existiu o primeiro modo econômico de transformações de riqueza do mundo, que foi o feudalismo. O feudalismo nada menos era do que a pessoa que tinha maior propriedade de terra, eram as pessoas que comandavam. Era o tal do coronelismo também. Se você tinha uma terra, você mandava na terra, você mandava nas pessoas que trabalhavam na terra. Então você detinha o poder, porque as pessoas comiam se você tinha para vender, se você queria vender, se você queria dar, e você colocava o preço conforme você queria. O senhor feudal, o coronel, o comandante, as pessoas da classe dominante da época. E, por consequência, conseguinte também,
quem era do Estado, quem comandava o Estado, estava sempre ligado e sempre junto dessas pessoas de poder, porque vinha delas o poder político para que elas subsistissem. Então, as penas de morte foram se decaindo e o poder foi sendo transferido para quem detinha a riqueza, que a riqueza nada mais é do que o algo desejado. Se você tem um telefone e as pessoas desejam aquele telefone para se comunicar, logo aquilo é uma riqueza. E a riqueza compõe o poder dentro de uma sociedade até os dias de hoje. Prosseguindo, a época do feudalismo acabou com a Revolução Industrial. Logo que foi industrializado tudo, o poder saiu dos campos, saiu e veio para a cidade. Foi o êxodo rural. Foi o que culminou com o êxodo rural. Logo, as pessoas dentro deste contexto de industrialização se submetiam aos senhores das indústrias. Indústrias como Coca-Cola, como Nestlé, como Ambev, como Petrobras, inclusive, que ela detém a riqueza, que é o petróleo, que faz a gasolina. E quantas pessoas não precisam de gasolina, não desejam gasolina para poderem se locomover com seus carros? As empresas precisam de gasolina para colocar os ônibus nas ruas e assim por diante. Então, daí, deste poder em que as pessoas detinham através da industrialização, logo evoluiu para uma outra forma de poder ainda mais perversa, porque o Estado tirou o poder astutamente de todos estes setores e transferiu para si próprio através da moeda, do dinheiro. E quem tem o poder sobre o dinheiro, quem tem mais quantia de dinheiro sobre o seu poder, são os bancos. Logo nós vemos que existiu 3 épocas e 3 etapas do capitalismo. O capitalismo feudal, o capitalismo industrial e agora o atual capitalismo, o capitalismo financeiro, o capitalismo banqueiro, vamos dizer, bancário. Então, quem comanda é quem tem o dinheiro. E o dinheiro é feito e é distribuído pelo Estado. Óbvio que quem tem o poder, na verdade, é o Estado. Entretanto, quem produz a riqueza, quem comanda, quem gera até hoje, são os empresários, são os senhores do engenho, os senhores da classe dominante, até hoje. Até hoje não existiu uma inversão do poder. Aqui os explorados, como numa pirâmide, aqui embaixo os explorados sustentando toda a cadeia até culminar no poderoso principal, que é o, abre aspas, fecha aspas, presidente da República, entre aspas. Por conseguinte, vemos que para podermos esmiuçar tudo isso daí, temos que entender se o poder está na riqueza, e hoje a riqueza se concentra no dinheiro, porque com o dinheiro você compra um copo, você compra um revólver, você compra uma bala, você compra o que você quiser, praticamente hoje em dia com o dinheiro. Então, se as pessoas que não se vendem, como você, como eu, essas pessoas são invendáveis, são incompráveis, e o valor é muito superior do que o valor monetário. Vamos retornando. As pessoas que não têm poder nenhum, não têm propriedade, não têm uma casa, um carro, um terreno, como que essas pessoas fazem para poder sobreviver? Como que essas pessoas fazem para poder ter um poder aquisitivo de comprar uma roupa, de comprar um alimento? Ela precisa do dinheiro.
Entendeu a jogada? Se ela precisa do dinheiro, o que deve ser feito? A pessoa tem que vender o seu trabalho. E o trabalho é questão de vida ou morte. Se a pessoa não vende, a pessoa não compra. Se a pessoa não compra, a pessoa não come. Se a pessoa não se alimenta, a pessoa morre. Logo, nós vemos aonde começa a sujeira toda. Aonde começa? A sujeira toda inicia-se no momento em que o alimento está na mão da indústria e o dinheiro para você poder vender o seu trabalho também está na mão da indústria, das grandes empresas, não das microempresas, que são devoradas com altos impostos, que são devoradas com uma concorrência deslealíssima por parte das grandes empresas e grandes negócios. Os impostos no Brasil são devastadores. Entretanto, como um grande filósofo, doutor em direito, tinha doutorado em direito, tinha doutorado em filosofia e também tinha doutorado em economia, um grande expert esquadrinhou toda essa classificação social e ele descobriu que todo excesso dessa produção de riquezas acabava na mão do patrão. E o patrão, tendo esse poder maior, ele dominava os empregados. Tinha essa dominação cruel, que existe até hoje. Vou dar um exemplo. Um lugar que eu trabalhei, o Habib's. Habib's, ele é do seu Scarpelli, do Silney. São dois sócios aqui em Bauru. Se eu não me engano, tem um terceiro. Não tenho uma grande certeza. O Habib's aqui de Bauru, ele funciona 24 horas por dia. Eu cheguei a trabalhar no Habib's 17 horas seguidas, sem um segundo de intervalo. E cada suco que eu produzia um tipo de lucro grande. Se um quilo de, por exemplo, se um quilo de manga custa R$2,50, por exemplo, meia manga, que é o que dá para fazer um suco, vai custar 60 centavos estourando, e o lucro sobre aquele copo de suco mais a água passa dos R$3, por assim dizer, porque o suco é R$4,90, se eu não me engano, até hoje no Habib's. Ou seja, seria R$3 que eu produzi batendo aquele suco e mandando para a mesa, e o cliente consome e paga. Então aquele dinheiro que eu produzi para o meu patrão vai para a mão dele. Mas não é só um suco que sai, são 4, 5, 6, 20, até 50 sucos já chegaram a sair em um único minuto. Ou seja, é muito dinheiro que vai para a mão da classe patronal, e para a nossa, que produz o dinheiro para eles, nada. Detalhe, é com nossa força de trabalho. Somos nós que produzimos, somos nós que fazemos. Entretanto, se reverte todo para a classe dominante. Vai para a mão do patrão, e o patrão paga a nós o salário que ele quer. No caso, eu ganhava, na época, o equivalente hoje a R$750. Porém, eu produzia com o meu trabalho ali, pelas estimativas que eu fiz, no mínimo R$5.000 por semana. E ele me pagava bem menos que isso. Ou seja, eu estava lá me matando e ele dormindo em casa, recebendo dinheiro. Isto é justo? Isto não é justo. Nós temos que lutar por justiça, porque a nossa página chega de injustiça. A nossa página, nosso princípio fundamental é: chega, acabou a brincadeira.
Nós queremos implantar no Brasil o sistema de Karl Marx, que é o filósofo que eu estava falando sobre ele, que esquadrinhou e que chegou a essa conclusão. Eles dominam, eles escravizam, eles exploram o trabalhador, porque o trabalhador não sabe do verdadeiro poder. O trabalhador é a maioria, a grande maioria. Enquanto o Silney e o Scarpelli são dois, quantos trabalhadores não tem no Habib's? Pelo menos 20 hoje. Pelo menos 20. Dizendo nos dois Habib's que tem aqui em Bauru. Isto, Habib's é um exemplo, é uma franquia, é um grão de areia perto de uma multidão de empresas que existem por aí e multinacionais. Ou seja, qual que é a ideologia comunista de Karl Marx? A ideologia socialista de Karl Marx. A ideologia é que todos tenham o ganho do mesmo salário. Se o Silney tem o poder de, por dia, faturar sem fazer nada, nem administrar, porque ele tem gerente para administrar, ele paga também o tanto que ele acha conveniente, paga um tanto a mais para que esse gerente se sinta satisfeito e domine e confirme o poder do patrão sobre os funcionários. E o gerente faz menos do que quem está lá produzindo e para ganhar mais. Eis a injustiça, onde nós temos que combater também. Então, a intenção do Partido Socialismo e Liberdade também, eu não estou falando em nome do partido, estou falando em meu nome, em nome do movimento Chega de Injustiça, mas eu tenho que falar que o Partido Socialismo e Liberdade é um aliado nessa luta. Eu sou filiado ao partido, mas acontece que eu não faço parte do diretório, não faço parte do comando do partido. Eu estou lá para militar, para brigar, para que, através do partido que tem poder legal de votar leis, de mudar realmente o nosso país, eu possa, através da minha condição de base, influir no comando do partido para que ele haja conforme ele está agindo. Como, por exemplo, a trazida dos mais médicos. Os mais médicos de Cuba, eles vão ganhar bem menos do que os demais médicos brasileiros e vão trabalhar melhor, porque eles, como eles próprios falaram, como uma sociedade justa deve ser, eles trabalham não pelo dinheiro, mas sim pela honestidade, pela convicção, pela vocação. Essa é a palavra correta. Portanto, nós devemos entender que para nós podermos fazer a inversão desta pirâmide, que nós comecemos a comandar, nós precisamos se unir, se interagir e um junto do outro fazer essa revolução legal, principalmente, ou se continuarmos sendo coagidos pela classe dominante, fazermos por meio de guerras. Por que não? Se é isso que eles querem, é isso que eles vão ter. A guerra, a revolução, a armada. Entretanto, não é isso que nós queremos. E nós provaremos para eles que não queremos isso. Através da luta dentro da democracia. Se falhar, partiremos para o segundo plano. Mas isso não está aqui para ser falado agora. Prosseguindo, logo, se todos inteligentemente se unem em prol da causa maior, que é o comunismo, que é todos ganharem o mesmo salário, não existir essa desgraceza de um jogador de futebol ganhar mais de R$1 milhão. Aliás, agora está lá na Europa, por exemplo, o Neymar ganha mais de R$3 milhões em um único mês para correr atrás de uma bola, enquanto aquele que salva a vida dele aqui no Brasil, por exemplo, um enfermeiro chega a ganhar R$1.200. Isso é inconcebível por uma sociedade que deseja ser justa, que deseja ser pluralista. Isso é inconcebível. Voltando a outro assunto, ao assunto da instituição do socialismo, propriedade
Só o José Sarney